Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, vamos então a mais uma aula. Essa aula é uma aula complementar à aula anterior sobre divergências, né? A gente aprendeu um pouquinho sobre como identificar as divergências através dos indicadores, tá? Nessa aula, eu quero compartilhar com você o que você vai fazer quando você identificar uma divergência, beleza? Então vamos lá, deixa eu abrir minha canetinha aqui. Eu quero só passar também junto uma visão geral aqui do que você vai fazer, tá? Então, é o seguinte, a divergência você já sabe o que é, por exemplo, o preço ele está vindo, tá? Ele está vindo de uma baixa. A gente está complementando um pouquinho mais a aula passada. O preço ele está vindo numa movimentação. Imagina que isso aqui é a nuvem, né? É a nuvem e tal. Vindo, dando os trades e tal, até um certo determinado. Quanto mais para baixo, menos força tem o preço, ok? Daqui a pouco, aqui os indicadores todos eles não vão mais estar ok. Tá? Aqui temos o preço, a nuvem e tudo mais. Aqui a gente vai ter a role barra, tá? A role barra já vai estar branquinha e tal, não vai estar vermelha no caso. Aqui a gente está dando um exemplo de venda, tá? Então o MACD ele aqui mais para cá ele estaria mais para baixo, né? Fazendo mais histogramas. Deixa eu limpar tudo isso aqui, ó. E eu vou fazer o exemplo dos indicadores do lado, né? O preço está vindo, 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 vindo. Daqui a pouco aqui a role barra, né? Que é as nossas histogramas com a role barra e lá, não está mais vermelha. Outra coisa, aqui nós temos o MACD, tá bom? Daqui a pouco o MACD, ele, ele está vindo assim, né? Está vindo assim, está vindo assim, está vindo assim. Com diversos histogramas mais para baixo, né, uns dos outros. Daqui a pouco ele passa para baixo aqui, ó. Ele não ganha, né? Ó, essa região é perdida por esse cara. Esse outro também vai perdendo. E assim vai perdendo, né? Ó, e vai perdendo. E vai perdendo. Eu ainda tenho que aprender a mexer nessa ferramenta. E vai perdendo. Aí nós temos aí a tal da média também, né? A gente tem a média, né? Deixa eu pegar aqui. Cadê o pincel? A gente tem a média. Aí aqui ele já cai para baixo da média, tá bom? Então, aqui tá forte, 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 forte. Ou seja, convergência, isso é convergência, tá bom? Agora, quando começa a declinar, né? O MACD começa a declinar, uh, começa a ter divergência no MACD. Isso aqui é a divergência de força, tá? Divergência do quê? Pô, tá vindo numa venda. É divergência numa baixa, tá bom? O index, tá? O index e o ADX é a mesma história, tá? É a mesma história, tá? Tá lá o DI- lá para cima no índice, daqui a pouco ele começa a cair e cai para baixo dessa linha zero aqui, tá? Então, isso aqui é divergência, isso aqui é força, tá? E isso aqui, ele caindo, é fraqueza, tá bom? Aqui é a mesma coisa, né? O mesmo cenário, caindo. Porém, no ADX ele tem o ADX junto, tá bom? Se o... Ó, no ADX já é diferente a visão, tá? O ADX vai estar aqui, vai estar aqui. Se ele estiver continuando subindo e o DI- está caindo, não vai, tá? Ainda tem força. Mas, se o ADX fizer a mesma coisa, cruzar e fizer a declinação, já não tem mais força. A gente vai ver numa próxima aula também quais são os melhores cenários, além de ter passado de alguns cenários legais para vocês, a gente vai continuar passando os melhores cenários para essa visão aqui ser top, tá? Quando você tem a visão top do momentum, gente, e você tem o rompimento do pivô, tem momentum e tem gatilho, velho, é porrada. Só que você tem que ser bem criterioso, tá? Seja criterioso e aprenda a ser especialista em ser criterioso nas suas operações. Beleza? Então é isso. Isso aqui é uma divergência de baixa. Ó, parou de ter força. Ou seja, não está mais fazendo aquele melhor cenário de venda, né? Não está mais fazendo aquele melhor cenário de venda. O que a gente faz quando a gente vê isso? Então, essa é a aula para a gente falar disso, tá? Mas vamos ao exemplo de compra agora, tá? Eu sempre passo os dois exemplos para ficar bem detalhado na sua cabeça, porque isso aqui você vai ver o dia todo. Esse é o nosso operacional, então eu tenho que passar tudo para você, tá? Então, aqui a gente tem a nuvem, tá? Temos a nuvem.
ok? Temos o preço e tal, pá, 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 até um determinado momento, nas regiões extremas, tá? Os indicadores não ficam mais fortes, tá? A role barra aqui já não tá mais verdinha, tá? Não tá mais verdinha, tá branquinha, tá bom? O MACD agora, então. MACD numa compra. Qual que é o melhor cenário e qual que é a divergência nisso tudo, tá? Que é o que eu quero passar. MACD está aqui. Tá? Ele tá fazendo os histogramas. Legalzinho, tá? Legalzinho. Daqui a pouco ele começa a cair. E caiu. E aí vem junto a nossa média, né? Nossa média aqui, você já sabe qual que é. Ó, até aqui tava legal. Quando o histograma passou para baixo, aqui tem divergência na compra, tá? Na compra agora, tá bom? Então, a partir desse momento que passa o histograma abaixo dessa média aqui, na verdade aqui em cima você já está vendo que os histogramas estão fazendo menos. Mas a média móvel é uma média testada, validada por mim, tá? Que quando o histograma passa para baixo dela, tá? Aí sim realmente, né? Existe a divergência na compra. Pô, o preço estava vindo comprado. Quando que vai parar de ter força na compra? Isso significa divergência. Quando que vai parar de ter força na venda? Isso significa divergência de força. O que é uma divergência de força? Né? Ou melhor, o que é uma convergência de força? É quando tudo está forte ao favor daquela direção. A divergência de uma compra é quando o preço ele estava vindo comprado, agora a gente detectou, né? Ó, com indicadores fortíssimos de mercado aí, que é esses indicadores aí, que eu chamava muito de trend isso, agora eu chamo só de momento, tá? A gente detecta com esses indicadores quando que vai parar de ter força, aquela força violenta, né? Então, por isso que eu sempre falo, gente, pega a operação logo no começo, duas operações, uma, duas, porque daí lá para cima você tá indo contra aquela onda ABC, né? Onda 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Aqui para cima é cilada. Ó, por exemplo, aqui rompeu um pivô, você fez uma operação aqui, fez outra aqui. Aqui você já evitou essa onda ABC. Outra coisa, quanto mais para cima, mais fácil da divergência logo acontecer, tá? Então aí você se safa dessas operações que dá o gatilho, às vezes os indicadores ali aparentemente parece que tá ainda ok, mas não tá, tá? Por causa dessas ondas ABC, tá? Quanto mais para cima comprar, mais caro você vai comprar. Não é essa a ideia. Mais barato comprar para mais caro vender. Mais caro vender para mais barato comprar. Essa é a lógica do mercado, gente. Para tudo. Não é bolsa de valor, é para tudo isso. Então, para que ficar comprando caro e vendendo barato? Não precisa. Sempre depois do rompimento do pivô, ó. Melhor cenário para comprar, romper o pivô. Uma operação, duas operações. Para vender, romper o pivô, uma operação, duas operações. Deixa acontecer o que quiser lá para baixo, tá? Se o preço quiser disparar, se você tiver vendido aqui, nessas regiões ainda tiver vendido, tá? Perfeito. Tiver vendido ou comprado ainda, fez a primeira operação, pegou e botou no bolso. A segunda operação você já quer carregar, beleza, o preço tá andando, mas não montar uma posição já lá para cima. A montagem de posição é a melhor local é aqui, cara, tá? Então, como eu falei, nossas aulas nunca são só sobre aquele conteúdo. Então, nunca pule aula, sempre assista do começo ao fim. Se tá com pressa, não fica, tá? Não fica nessa aula, ok? Porque a gente sempre vai estar passando novos insights a cada dia mais, tá? Então, aqui, o MACD agora. Agora o Index e o ADX, tá? Linha 0. E aqui o ADX é a linha de 25, né? 25. Ó, dei uma baita de uma remendada naquele zero ali. Ó, o DEM+ estava vindo assim bonitão, daqui a pouco ele cai, né? Ele cai e passa para baixo da linha 0. Aqui é que a gente consegue ver a divergência na compra. Porque às vezes ele vai vir, vai fazer isso aqui, vai fazer a volta de novo e vai continuar subindo. Mas o ideal é sempre na subida. Sempre na subida a gente encontrar a operação, tá? Sempre na subida. De todos eles, é aquele 3, né? É aquele 3, tá bom? Pá, pá,
Ele sempre tem que estar indo para cima, todos eles. Eu vou mostrar isso aí numa próxima aula. Vocês vão ficar malucos com essa aula que eu vou estar mostrando para vocês, tá? Então, aqui, ó. Caiu. Aqui embaixo no ADX é a mesma coisa, caiu. Porém, se o ADX ainda estiver indo para cima, mesmo essa caída vai puxar, tá? Mas se o ADX cruzar e ficar e fazer isso aqui, tá? Para baixo, o ADX para baixo junto, gente, velho, não tem mais força. Ah, mas deu uma operação lá comprada. Não compra, não compra. Deu o gatilho, Cris, deu o gatilho. Não compra, que não vai dar certo. A operação ela vai ficar travada, tá? Isso aqui na próxima aula eu vou falar. Mas a ideia aqui também é mostrar só a divergência. Eu vou ter uma aula, eu deixei documentado para mim ter uma aula só sobre as melhores operações e por que não continuar comprando, esse caso aqui, o DEM+, e tal, o cenário de compra. Comprar quando acontece isso aqui e isso aqui, tá? Mesmo que os indicadores estão para cima, a força de compra não tem mais força de compra. Não importa se está para cima, tá? Não tem força de compra. Ou seja, isso aqui é uma divergência de compra, tá? Então, o que pensar numa divergência de compra? Não fazer mais nada, tá? E aí vai ter a aula mais para frente das melhores operacionais. É um módulo específico que tem onde eu falo sobre o trading, né, de divergência, tá bom? Como você fazer trade de divergência, tá bom? Então, eu vou deixar isso para a próxima aula. Mas o importante dessa aula aqui, desse módulo aqui, é você entender bem a leitura de tudo, tá bom? Certo? Então, quando isso aqui acontecer, você não vai mais fazer operação, tá bom? Mesmo que esteja, mas tá acima da linha zero, e tal. Cara, mesmo estando acima da linha zero aqui estando ali acima da linha 25, tem divergência na força. Não tem força de compra. Força de compra é quando ele tá indo reto para cima. Quando ele tá aqui reto para cima. Quando ele tá assim, ó. Esse cenário aqui, ó, gente, ó. Esse cenário aqui, ó. Perfeito. Esse cenário aqui, ó. Perfeito. Quando tá caindo, não interessa se tá acima da linha. Tá caindo. Tá com pouca força. Tá. E às vezes ele cai e volta a subir. Daí nessa volta a subida a gente pega outra operação. Tá? E aqui é um pullback também. A gente vai ter toda uma leitura de contexto junto. Não só isso aqui, mas uma leitura de contexto junto. Tá bom? Então, vão aí para as próximas aulas. Eu te vejo lá.